Então vamos lá. As habilidades cognitivas, atenção, linguagem, compreensão, emoção, e aí vai, criatividade, aprendizagem, vai. A principal daqui é a metacognição, que ela é especial. Ela é especial aqui, tá? E é ela que eu vou falar agora. A metacognição é a cereja do bolo. Quando eu pensar então em budismo e quando eu falar que eu abri o terceiro olho, eu despertei, e eu vou usar até a mesma palavra para a ciência, despertar. É, eu entrei em comunhão com a minha metacognição. E o que é a metacognição? A metacognição é o que também a gente chama de teoria da mente. É a nossa capacidade inata, todos ganhamos essa capacidade quando nascemos. Só que nós vamos deixando ela de lado por medo, por fixação. É a capacidade das pessoas para compreender e prever os próprios comportamentos. Então, sabe aquela vozinha que fala com você? É ela. Só que às vezes ela fala fraco. Às vezes ela não fala. Mas acho que todo mundo já ouviu essa voz. Tipo, não, não faz isso. Não, não vai por esse caminho. Não, não, é melhor você se afastar. Você tá tudo uma zona, você fala, não, mas tem uma coisa errada. Eu não tô fazendo errado. Tem uma coisa errada. Aquela vozinha, sabe, que fala com você, que te dá um sinal, é a metacognição. Refere-se à capacidade inata das pessoas para compreender e prever nosso próprio comportamento e os das pessoas ao nosso redor. Então ela se refere a todos os processos cognitivos. Gente, aí tá todos os processos cognitivos. Quando ela consegue te soltar disso, dessa fixação, quando ela consegue, gente, explode. A mente explode. Não é que de um amanhã, por exemplo, eu sou perfeccionista, eu descubro isso e amanhã, nossa, eu já não sou mais. Não é isso. Você vai continuar sendo perfeccionista. Só que você vai descobrir que você tem um outro botão. E você vai começar a aprender a apertar. Tá todo cheio de aranha, tá travado, precisando de óleo, tá ferrado o negócio. Aí você vai começar a apertar ou mexer na sintonia. Você fala, nossa, que interessante. Nossa, errar é legal. E esse aqui fala, errar não pode. A gente pode errar, tá tudo bem errar. Oh, você começa a experimentar de uma coisa nova chamada criatividade. E você fica feliz. Eu continuo assim, tá? E depois, mesmo que você experimente desse, curta, desse tal, esse aqui vai ficar te chamando. Eventualmente ele vai te chamar. Não, não pode errar. Não, tem que ser certinho. Não, xinga quem errar. Tarará, tarará. E você fala, não, gente, você fala, não, calma. Aí sua metacognição já tá solta. Ela fala, não, relaxa. O outro é legal também. Vamos lá, tá gostoso aqui. Vai, fica quietinho aqui por enquanto. Aí você fala, ser perfeccionista é ruim? Não. Se o meu trabalho, por exemplo, é com instrumentalização, se o meu trabalho é preparar instrumentos para uma cirurgia, tem que estar tudo muito bem preparado, tudo bem certinho, muito bem esterilizado. Ali a qualidade de ser perfeccionista é fantástica. É ela que você precisa ali. Só que ela entra na sua mente, na sua cognição, quando você começa seu horário de trabalho e acaba quando termina seu horário de trabalho. Ela não te acompanha em casa. Uma coisinha fora do lugar, tudo bem. Nossa, que interessante. Olha que legal. Qual é o pensamento que é doente? O pensamento fixo. Então eu gosto só de um tipo de música. Só aquela música que eu escuto. Gente, faço uma proposta para você. Trabalha essa cognição. Começa a ouvir outros tipos de música e não sem o elemento julgar, sem dizer bom ou ruim. Experimenta. Deixa vir em você. Escuta uma sonoridade diferente. Percebe que ela pode te encantar de um outro jeito que não é esse, é de uma outra maneira. Você começa a abrir as cognições. É assim que se abre as cognições. É uma dica, né? Um dos caminhos, né? Se dê a oportunidade de experimentar. Quais os exercícios que abrem as cognições? Experimentar. Não aceitar o fixo, não aceitar o esquema. Então, a metacognição é a consciência de si próprio, conhecer seu processo de aprender. Gente, se você continuar fazendo o que está fazendo, você vai continuar obtendo o que você está obtendo. Essa é uma fala jamais do que dita. Ok.
Mas você já parou para pensar? O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô sofrendo? Por que eu não aceito o meu sofrimento e falo, ok, estou sofrendo? Como que eu saio disso? O que tem além disso? Você fica tão dando voltas no sofrimento, passando a mão, cuidando, lambendo ferida, e você lambe e não deixa cicatrizar. Esquece um pouco da dor, esquece um pouco do sofrimento e olha a beleza do outro, olha a beleza da criatividade. Começa a perceber o outro do seu lado, começa a entender que o diferente é bom. O diferente abre a mente, o diferente abre a cognição. Ok. Aí vem uma fala interessante do Livro dos Espíritos. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem. Gente, o que é o pressentimento? O pressentimento é a metacognição. É o observador da meditação. Quando você medita para abrir espaço para o observador. Ao invés de reagir às coisas, você afastar um pouquinho e pensar sobre a sua reação. E aí, às vezes você nem reage. Mais que isso, você começa a perceber, nossa, mas que bobeira, por que eu fiz isso? Por que eu ataquei? Por que eu gritei? Por que tanta raiva? Quanto mais você está reagindo, mais você está dando o processo mais do lado do que a gente chama de não saúde mental. Eu não vou falar de doença porque você está longe da doença. Você só não está na saúde mental. Você está indo por esse lado. Que aí pode sim começar a dar doença física, começa a dar desconforto abdominal, começa a dar dor. Fibromialgia é uma das doenças mais ligadas à emoção, ao pensamento. E se você quer melhorar da fibromialgia, começa a ativar a sua metacognição. Começa a fazer terapia, a procurar uma religião, a procurar uma ocupação, estudar, ler, jogar jogos de tabuleiro, jogos de... Tudo isso vai promover a sua metacognição. Aí a moedinha pra cá. Aí você vai começar a ir pra cá. Experimentar coisas novas sem julgar. Tira o conceito bom e ruim da sua cabeça. Tira essa dualidade. Pensa no espectro. Ah, isso é um pouquinho mais interessante. Isso, nem tanto. Achei esse mais. Aí eu fui experimentei esse. Nossa, esse é mais do que esse, eu não sabia. Começa a experimentar outros corpos. Por exemplo, o que não é saudável para a cognição? O padrão. A gente não tem padrão de beleza? Quem disse que padrão de beleza é o único capaz de te trazer felicidade ou te fazer bem ou experimente outros corpos? Sinta o toque, sinta o beijo, perceba o outro, sinta o outro. Saia da mecanização do ato e perceba tudo à sua volta. Você começa a sentir, você começa a perceber. Aqui eu proponho um tratamento simples, fácil e barato de fazer. Um simples toque, um simples abraço é capaz de liberar ocitocina. Mas o que é a ocitocina? Hormônio do amor e do afeto. A molécula desempenha papel importante no aprendizado social. Ajuda a modular a expressão das emoções, diminuindo a sensação de estresse ou medo e melhorando o humor, por exemplo. Assim, acredita-se que a ocitocina possa auxiliar no tratamento de pessoas com doenças como a depressão e a ansiedade. Possui efeito calmante, contrariando os efeitos do hormônio cortisol, conhecido por ser o hormônio do estresse. A ocitocina aumenta naturalmente durante o contato físico, na forma de abraços, toque, pele com pele, ou relação sexual, por exemplo. Ela aumenta a confiança interpessoal e regula alguns aspectos da cognição, como o olhar, olhos nos olhos, e o amor entre pares, promovendo boas lembranças. Aumenta a reação do sistema de recompensas do cérebro para concentrar-se nas recompensas sociais, promovendo as relações humanas e a sensação de bem-estar, tornando o comportamento social humano mais preciso. Permite que os sinais neurais de odores reais se sobressaiam de forma mais proeminente.
percebe o odor e o liga à sensação de bem-estar, promove laços e a libido. Homens em relacionamentos monogâmicos mantiveram distância social levemente maior de uma mulher atraente, desconhecida, quando receberam ocitocina por via intranasal. Portanto, a ocitocina promove a monogamia por ligação de afeto. Lembrando que esse movimento tem que partir de dentro para fora, num movimento afetivo. Se ele for automatizado, se ele for, por exemplo, eu der 20 abraços, eu vou ter ocitocina nos primeiros abraços. Então é uma entrega afetiva de olho com olho, de sorriso, sentir o toque, é se preparar para sentir o outro, é abrir uma cognição pouco trabalhada. A ocitocina só é liberada no sexo quando você também se prepara para o sexo. Se ele for um movimento automatizado, mais preocupado com desempenho, parecer bom amante, fazer um sexo parecido com filmes, aquele empenho, com aquela edição, não. A ocitocina no sexo, ela libera quando você se liberta de todas essas amarras, se prepara para sentir o outro e começa a sentir o outro. Não tem pressa de fazer, não tem desejo descontrolado, tem desejo comedido, desejo na medida certa. E a gente sabe que é certa porque não gera ansiedade, não gera frustração, não gera nenhum tipo de sentimento, a não ser a vontade, o desejo de estar ali, de estar com o outro, de sentir o outro, de perceber aquele corpo, e sentir que o outro está sentindo a mesma coisa, que ele está sentindo o seu corpo. Isso é ocitocina no sexo. Qualquer coisa diferente disso é algo automatizado, é algo robótico, é algo que não libera o hormônio. Então essa cognição fica presa dentro de uma ideia do que seria o sexo e não do sexo de fato como ele é para você. Você não consegue sentir o outro, então você fica limitado. E você percebe a ocitocina porque o resultado é quase imediato. Você sorri espontaneamente. Você sente espontaneamente. Não é forçado, não é difícil. É gostoso, é bom. Experimente. Perceba que esse simples gesto, esse simples movimento promove o nosso despertar.